Olá! Vamos mergulhar num tópico que sempre fascinou, inspirou e, vamos ser sinceros, também dividiu muita gente: os milagres. O que eles são de verdade? Por que acontecem? Será que eles simplesmente pararam de acontecer? É isso que a gente vai investigar hoje, com base no nosso material de referência. Pois é, hoje o nosso tema é a respeito de milagres. É uma palavra que a gente ouve o tempo todo, mas o que ela significa de fato, especialmente quando olhamos por uma lente teológica? Vamos descobrir juntos? E para guiar a nossa conversa, a gente vai se concentrar em 3 perguntas bem diretas. Primeiro, o que é um milagre, na real? Segundo, qual é o propósito deles? E a terceira, que é a grande polêmica, será que essa história de milagre acabou lá na época dos apóstolos? Vamos desvendar isso. Olha só o nosso roteiro. A gente começa definindo o que é um milagre, depois explora os propósitos por trás deles, mergulha de cabeça no debate sobre se eles continuam ou não, aprende a separar o joio do trigo entre milagres falsos e verdadeiros, e por fim, a gente se pergunta: tá certo buscar um milagre hoje em dia? Então, vamos começar pelo começo. Primeira parte, definindo o que é um milagre. E tentando ir além daquelas ideias prontas que todo mundo tem. Ter uma base sólida aqui é super importante para entender todo o resto. E aqui está a definição central do nosso material. O milagre não é Deus quebrando as próprias regras da natureza. Pensa assim, é uma forma menos comum da atividade dele. É como se Deus, que já atua o tempo todo, de repente aumentasse o volume de uma forma que faz a gente parar tudo, olhar e falar "Uau!", para que ele possa mostrar quem ele é. Uma ideia muito comum é essa aí, ó. Um milagre viola as leis da natureza. Só que a nossa fonte diz que essa ideia é um pouco problemática. Sabe por quê? Porque ela passa a imagem de um Deus distante, um tipo de relojoeiro cósmico que cria o universo, dá corda e vai embora. E aí, para fazer alguma coisa, ele teria que invadir o sistema e quebrar as próprias regras. E que tal a ideia de intervenção direta? A fonte também dá uma cutucada nisso. Porque se os milagres são a única ação direta de Deus, então quer dizer que o trabalho normal dele, de manter o sol nascendo, a chuva caindo, tudo isso seria indireto? Não faz muito sentido, né? A Bíblia mostra um Deus que está sempre diretamente envolvido com a sua criação. Então, o ponto principal é este. Um milagre não é Deus fazendo algo totalmente diferente do que ele faz no dia a dia. É ele agindo de um jeito tão incomum, tão espetacular, que fica impossível não notar a sua mão ali. A diferença não está no tipo de poder, mas na frequência e no impacto que causa na gente. E isso nos leva direto para a nossa segunda parte. Se o milagre é Deus chamando a nossa atenção de forma espetacular, qual é o objetivo? Por que eles acontecem? Na nossa fonte, destaca 5 propósitos principais. Eles servem para autenticar a mensagem do Evangelho, tipo um selo de autenticidade, sabe? Também servem para dar um gostinho do que é o reino de Deus. Eles têm um lado super prático de ajudar quem está precisando e de quebrar barreiras para o ministério avançar. Mas, no fundo, todos esses propósitos apontam para uma única direção: dar glória a Deus. E este versículo ilustra isso perfeitamente. Depois que Jesus cura um paralítico, a reação da multidão não é só de espanto, é de adoração. Eles glorificaram a Deus. É esse o objetivo final de um milagre: apontar todos os holofotes de volta para a sua verdadeira fonte. Agora sim, a gente vai entrar num terreno que, olha, dá o que falar. Os milagres foram um evento exclusivo da Era dos Apóstolos? Bem-vindos ao grande debate. De um lado, a gente tem a visão cessacionista. A ideia aqui é que os milagres, principalmente os mais espetaculares como curas e línguas, eram como as credenciais dos apóstolos. Serviam para provar que a mensagem deles vinha de Deus. E, uma vez que o Novo Testamento foi escrito e os apóstolos se foram, essas credenciais não seriam mais necessárias. E o texto que é a carta na manga para essa visão é este aqui. Paulo fala sobre as marcas de um apóstolo sendo vistas através de sinais, maravilhas e milagres. À primeira vista, parece um argumento bem forte de que esses sinais eram exclusivos deles, né? Mas a nossa fonte nos convida a olhar o contexto com mais calma. E quando a gente faz isso, a coisa muda de figura. Paulo não estava se comparando com outros cristãos, mas sim com falsos apóstolos. E os sinais dele não eram só milagres, eram também o sofrimento dele, o caráter, o cuidado que ele tinha com as igrejas, a integridade financeira. Essas coisas, e não apenas os milagres, é que o diferenciavam como um verdadeiro servo de Cristo. Juntando isso com outros textos que mostram milagres acontecendo em igrejas onde os apóstolos nem estavam presentes, a fonte chega a uma conclusão direta. Os milagres não eram uma exclusividade apostólica. Pelo contrário,
Eles parecem ser uma característica da vida da Igreja na Nova Aliança, um sinal da presença ativa do Espírito Santo. Ok, se os milagres continuam, isso levanta uma pergunta bem prática e urgente. Como é que a gente diferencia o que é genuíno do que é falso? E isso nos leva direto para a nossa quarta parte: milagres falsos e verdadeiros. A fonte nos dá 2 testes bem claros. Primeiro, num confronto direto, o poder de Deus sempre se mostra superior. Lembra dos mágicos do faraó? Eles até conseguiram imitar alguns sinais de Moisés, mas foram completamente superados. E segundo, que é o mais importante, presta atenção na mensagem. Milagres falsos quase sempre estão ligados a um evangelho falso, a uma distorção da verdade sobre quem é Cristo. E isso nos leva à nossa última parte, que é super pessoal e prática. Parte 5. É correto buscar milagres? E a resposta, como a gente vai ver, é que a motivação por trás da busca é tudo. Esse quadro aqui deixa bem claro o contraste. Quais são as motivações erradas? Buscar milagres para ganhar fama, por puro entretenimento ou para testar Deus com ceticismo. E as motivações corretas? Buscá-los para confirmar a verdade do Evangelho, para ajudar de verdade quem precisa e, o mais importante de tudo, para que Deus seja glorificado. E a gente tem um exemplo poderosíssimo disso na prática. A igreja primitiva, debaixo de perseguição, não orou só por segurança. Eles oraram por ousadia para pregar e pediram para Deus estender a mão com curas e sinais, justamente para acompanhar e confirmar a mensagem. Eles buscaram ativamente os milagres, mas com a motivação certinha. E assim, a gente amarra tudo com a nossa principal conclusão. O milagre não é uma falha na Matrix, uma violação da ordem natural. É um testemunho divino, incomum e poderoso, que acontece dentro da ordem natural, feito para nos despertar para a realidade e o poder de Deus. Isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Se o milagre é a assinatura de Deus, uma marca pessoal da atividade dele no mundo, onde será que a gente pode ver essa assinatura sendo escrita hoje em dia? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Valeu por acompanhar?